E é isso, galera, no próximo sábado nós vamos ter aí o próximo pay-per-view da AEW, o AEW Full Gear. Enquanto a gente tá entrando aí no clima para esse evento, a gente vai fazer aí todas as minhas previsões para cada luta anunciada até o momento da gravação desse vídeo. Tirando, claro, o kickoff, e até porque eu acho que nenhum de vocês assiste aquilo. Lembrando, gente, que o pay-per-view começa às 10 horas da noite. Aí você me pergunta, Gui, onde é que eu assisto esse pay-per-view? É muito difícil assistir a AEW aqui no Brasil e eu falo com vocês que o melhor lugar para vocês poderem assistir 0800 totalmente de graça é no site Wrestling NV ou pelo site Watch Wrestling. Então, se você não quer gastar absolutamente nada, você pode assistir por aí. Então, rapaziada, dá uma relaxada aí, senta confortável na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver. Porque agora a gente vai estar começando as minhas previsões e apostas para o AEW Full Gear de 2025. E começamos aí com a nossa primeira luta da noite, e essa luta é pelo cinturão mundial feminino da AEW. A campeã Kris Statlander vai defender o seu cinturão contra a desafiante Mercedes Moné. E galera, no Wrestle Dream de 2025, Mercedes Moné interrompeu a celebração de Kris Statlander logo depois que ela defendeu seu título mundial contra Toni Storm. Como resposta, a Kris Statlander apareceu durante a celebração de Mercedes Moné mais tarde no mesmo show e partiu para cima dela. Agora, essas duas aí estão marcadas para se enfrentar pelo título mundial nesse pay-per-view Full Gear. E essa promete ser a defesa aí mais difícil, pelo menos na minha opinião, de Kris Statlander nesse momento, desde que ela se tornou campeã. Enquanto Mercedes Moné tenta acrescentar mais um cinturão aí à sua coleção de quase 1.500 cinturões, que eu desafio vocês a falar pelo menos metade do nome desses cinturões que ela tem. Mas enfim, gente, Kris Statlander é uma campeã recente dentro da empresa, e eu achava até muito difícil ela perder esse cinturão. Mas aí você olha pro outro lado e vê Mercedes Moné com seus 1.500 cinturões. Fora também que Mercedes Moné, depois de ter disputado esse cinturão contra Toni Storm no All-In, ela acabou perdendo. Então eu acho muito difícil a AEW dar essa derrota de novo aí para Mercedes Moné. Então eu acho, pelo menos na minha opinião, que a Mercedes Moné vai conquistar aí o seu 14º cinturão. Sou a favor? Não, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta e a nova campeã mundial feminina da AEW é Mercedes Moné. E agora, galera, a nossa próxima luta da noite é uma Casino Gauntlet Match para coroar o campeão inaugural da AEW National Championship. Bom, gente, algumas semanas atrás o Tony Khan, dono da AEW, surpreendeu o mundo ao revelar um novo cinturão. Mais um cinturão aí dentro da empresa, o AEW National Championship. E a galera ficou um pouco chocada com esse anúncio, até porque isso aconteceu pouco tempo depois da introdução dos títulos de tag team femininos. Tony Khan também anunciou esse Casino Gauntlet Match para o Full Gear, onde o vencedor será coroado como o primeiro National Champion da história da empresa. Bom, gente, até o momento que eu tô gravando aqui esse vídeo para vocês, nenhum participante foi oficialmente divulgado. Mas assim como outras edições do Casino Gauntlet Match, é bem provável que rolem aí algumas surpresas no caminho. E bom, em relação ao vencedor dessa luta, tudo me leva a crer que o Ricochet vai acabar levando esse cinturão. E ele vem fazendo aí um trabalho interessante como Heel nos últimos meses. E já tá mais do que na hora dele ter um cinturão. Isso não vai dizer muita coisa, até porque praticamente todos os lutadores da AEW têm um título hoje em dia. Mas enfim, a minha aposta para o vencedor dessa luta é Ricochet. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite. E essa luta são pelos cinturões de tag team mundiais da AEW. O time de Brodido, os campeões, vão defender os seus cinturões contra o FTR. E bom, gente, a dupla Brodido vem se dando muito bem desde que se uniu no começo desse ano. E no Forbidden Door de 2025, eles chocaram o mundo da luta livre ao se tornarem os novos campeões de tag team. Desde então, o Brody King e o Bandido têm feito aí um ótimo trabalho defendendo esses cinturões contra vários nomes do roster. Mas no Full Gear de 2025, o desafio promete ser muito mais complicado. Eles vão ter que defender os seus cinturões contra uma das melhores duplas da história da luta livre profissional, o FTR. E para piorar,
o Stokely Hathaway certamente vai estar aí aprontando as suas ali do lado de fora do ringue. Então, gente, eu creio que vai ser uma excelente luta, e nessa parte a gente não vai ficar nem um pouco decepcionado. E o FTR é uma equipe extremamente experiente, gente, por isso deve acabar aí sendo um desafio gigantesco para o Brodido superar. Porém, eu acho que não vai ser o suficiente. Então, para mim, teremos novos campeões de Tag Team. Então, galera, a minha aposta vai ser o FTR como os novos campeões de Tag Team da AEW. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão da TNT da AEW. O campeão Kyle Fletcher vai defender o seu cinturão contra o desafiante Mark Briscoe. Mark Briscoe tá aí na caça pelo cinturão da TNT de Kyle Fletcher já faz um bom tempo, e os dois até que se enfrentaram pelo cinturão no pay-per-view Wrestle Dream de 2025, mas quem saiu como campeão naquela noite foi o Protostar. Mesmo assim, gente, o Mark Briscoe não desistiu de perseguir esse cinturão. E essa rivalidade só ficou ainda mais intensa nas últimas semanas. E no AEW Blood and Guts da semana passada, o Don Callis Family atacou o Mark Briscoe nos bastidores antes da luta dele. Ou seja, tudo indica que esse próximo confronto vai ser um daqueles bem físicos. E pode ser sim, gente, pode ser que o Tony Khan dê esse cinturão para o Mark Briscoe. Eu definitivamente não descarto essa possibilidade, principalmente da última vez que a gente viu ele vencendo o MJF. Quando todo mundo achou que ele não conseguiria vencer, ele foi lá e venceu. Porém, gente, eu vou apostar aqui no certo e eu vou ficar aí do lado do Kyle Fletcher, que não deve ter problema para continuar como campeão, pelo menos nesse pay-per-view. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e continuando o campeão da TNT é Kyle Fletcher. E agora, gente, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Darby Allin e Pac. Bom, gente, como todo mundo sabe, Darby Allin sempre coloca o corpo dele na reta e nunca pensa duas vezes antes de se destruir e destruir os seus adversários. Pac é um velho conhecido, e da última vez que eles se cruzaram, tinha até fogo envolvido no Blood and Guts. E sem uma estipulação anunciada até o momento que eu tô gravando esse vídeo, isso pode mudar lá pra frente. O Darby Allin tá tentando eliminar um por um dos Death Riders, já que enfrentou o Jon Moxley, deu conta aí do Daniel Garcia e agora quer encarar o Pac. Mas como os Babyfaces já venceram no Blood and Guts, eu não acho que os Death Riders vão perder novamente aqui nesse pay-per-view, especialmente Pac, que é um cara que precisa dessa vitória mais que o Darby Allin. Então, pra mim, o Darby Allin vai sim perder essa luta. Então a minha aposta para o vencedor é Pac. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Trios Match, valendo $1 milhão para os vencedores. O time de Kenny Omega e o Jurassic Express, o time de Jack Perry e Luchasaurus, vão enfrentar os Young Bucks, o time de Matt Jackson e Nick Jackson e Josh Alexander. E é isso, gente, é talento demais num ringue só. E o grande detalhe aqui é a mala com $1 milhão que vai estar em jogo, aquele $1 milhão fictícios que a AEW insiste em dar em cada luta, em cada show e em cada pay-per-view. Já vimos os Young Bucks enfrentarem o Jungle Boy e o Luchasaurus valendo grana. Agora, você adiciona tudo isso ao histórico entre Kenny Omega e os Young Bucks, os dias do The Elite e mais a tentativa do Don Callis Family de recrutar os Young Bucks para o seu grupo. Eles deram a entender por semanas que talvez os Young Bucks se tornassem babyface contra o Don Callis Family. E eu não vejo isso acontecer ainda, até porque nesse momento tem treta demais contra o Kenny Omega e o Jurassic Express para isso. E bom, galera, como o Jurassic Express já ganhou uma dessas disputas envolvendo dinheiro, eu vou apostar aqui nos rios. E eu acredito que meio que contrariados, o Matt Jackson e o Nick Jackson vão sim fazer parte aí do Don Callis Family durante um tempinho, até eles resolverem fazer um face turn. E quem sabe mais pra frente conquistar os cinturões de tag team do FTR. Então, gente, a minha aposta para os vencedores dessa luta são Josh Alexander e os Young Bucks. E agora, galera, nossa próxima luta da noite é uma 4-way tag team match. As Babes of Wrath, o time de Harley Cameron e Willow Nightingale vão enfrentar as Sisters of Sin,
o time de Julia Hart e Sky Blue, enfrentando também as Timeless Love Bombs, o time de Mina Shinakawa e Timeless Toni Storm. E por último, o time de Marina Shafir e Megan Bayne. E as vencedoras dessa luta vão poder escolher a estipulação da luta da semifinal do torneio para coroar as novas campeãs de tag team da AEW. E bom, gente, para ser realmente sincero, eu não me importo muito com essa luta. Essa luta poderia ter sido muito bem colocada no AEW Dynamite ou no AEW Collision, mas enfim, vamos colocar mais uma luta aí no card para poder encher linguiça e inflar ainda mais o card. Eu achei totalmente desnecessário. Gosto sim aí de boa parte dessas mulheres que estão envolvidas nessa luta, mas não precisava estar nesse pay-per-view. Então, gente, eu vou ser curto e grosso. É para escolher um desses times, então eu vou escolher o time das Sisters of Sin, o time de Julia Hart e Sky Blue. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma No Holds Barred Match. Jon Moxley vai enfrentar Kyle O'Reilly. Bom, gente, mais alguém aqui tá de saco cheio dos Death Riders? Pois então, eu tô. E mais uma vez, o Gui tá sendo o chato aqui nas previsões e apostas. Mais uma luta que eu também acho que não deveria estar nesse card. Eu acho muito, mas muito difícil o Kyle O'Reilly sair com uma vitória nesse pay-per-view, principalmente porque essa luta é uma no disqualification, é uma no holds barred, ou seja, é o território ali do Jon Moxley. E bom, como todas as lutas dos Death Riders têm a interferência do lado de fora, 1 milhão de pessoas aparecendo, essa luta não vai ser diferente. Poderiam aí entregar essa vitória aí pro Kyle O'Reilly, ganhar um certo momentum aí no roster da AEW? Sim, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta é Jon Moxley. Então, gente, nós vamos para o Main Event da noite. E essa luta é uma Steel Cage Match, valendo o cinturão mundial da AEW. O campeão Hangman Adam Page vai defender o seu cinturão contra o desafiante Samoa Joe. E, gente, essa luta ela promete bastante. O Samoa Joe é um dos melhores lutadores que já passaram aí pelos rings da AEW nos últimos tempos. E por mais que eu acho que o reinado do Hangman Adam Page não tem sido aí lá grande coisa, ele é o protagonista da empresa. E por mais que muitas pessoas estejam achando que essa luta aí é bastante previsível e que o Hangman Adam Page vai reter o seu cinturão, pode ser sim que o Samoa Joe vença esse cinturão. Até porque ele já perdeu aí uma luta por Hangman Adam Page valendo o cinturão na época que o Samoa Joe era um babyface ainda. Hoje Samoa Joe é um heel, o que pra mim foi a única explicação possível para eles terem marcado aí uma outra luta, uma rematch entre esses dois. Pode ser simplesmente que o Tony Khan entregue esse cinturão para o Samoa Joe? Sim, mas eu também acredito que o Hangman perdendo esse cinturão assim tão cedo também não ia fazer nenhum sentido. O Hangman Adam Page e o Samoa Joe são ótimos lutadores, são incríveis. Tenho certeza que vai ser uma ótima luta. E a minha aposta para o vencedor dessa luta e retendo o cinturão mundial da AEW é Hangman Adam Page. Mas então, galera, agora eu quero saber de vocês. Quais são as suas apostas para o próximo pay-per-view da AEW, o AEW Full Gear de 2025? Não esquece de deixar as suas apostas aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!